Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de pré-álgebra, tá? Essa aqui vai ser a aula 1, vai ser um curso completo que esse curso é para preparar ou para quem vai fazer matemática ou qualquer pessoa que gosta de matemática para estudar estruturas algébricas, tá? O que é necessário você saber para isso? Então, nós temos três palavras que nós precisamos falar sobre elas: conjunto, elemento e pertinência. O que, que, são, o que são essas palavras em matemática? Elas são conceitos primitivos. O que significa ser conceito primitivo? Significa que nós não temos uma definição, né? Por exemplo, o número par é um número que é divisível por 2. O número ímpar é um número que não dá para dividir por 2 e assim por diante. Então, você tem uma definição disso no dicionário, mas isso pertence à língua portuguesa e não à matemática, tá? Então nós vamos fazer vamos falar disso aqui, a ideia disso. Então, nós podemos pensar conjunto, então, informalmente, né? Conjunto é uma coleção de objetos que estão bem definidos. Eu já explico isso. Por exemplo, não dá pra gente falar assim, um gato. Que gato? Não, não dá, não é assim. Então, por exemplo, a gente pode falar o conjunto dos dias da semana. Os dias, o conjunto dos dias da semana. Todo mundo sabe. Vou escrever isso aqui de uma forma mais bonita, tá? Se eu conseguir, é claro. Dos dias da semana. Então todo mundo sabe que é domingo, segunda, terça. É uma coisa bem definida. Não dá para dizer assim, o conjunto que tem o Paulo e Pedro. Que Paulo e Pedro? Eu não sei quem é Paulo e Pedro. A gente tem que ser uma coisa assim, a não ser que você diz o conjunto formado pelo Paulo e o Pedro da quinta série. Daí sim, e só tem dois Pedro e Paulo, só tem um Pedro e um Paulo nessa sala. Ou tem três Pedros e dois Paulos, não tem problema. Então, a gente representa conjunto, por letra maiúscula. Ok? Por exemplo, assim, então, A é o conjunto dos dias da semana. Ok? Então, a, a, essa é a ideia de conjunto, tá? É uma coleção de coisas. Esses objetos aqui você pode chamar assim informalmente de coisas, tá? De itens, pessoas, sei lá. Então, a gente usa as letras maiúsculas, tá? A, B, C, D, X, Y. Então eu já falei sobre o conjunto. O que são elementos?
O que são elementos de um conjunto? São os objetos. São os objetos, as coisas que constituem o conjunto. O conjunto. Então, por exemplo, no conjunto A acima, a sexta-feira é um elemento. DA. Então, aquelas coisas que fazem parte do conjunto são chamadas elementos do conjunto. E o que é pertinência? Pertinência. Ai, eu tô escrevendo muito feio hoje. Geralmente eu não escrevo bonito, mas hoje está mais feio. Pertinência. O que é isso? Então, assim, dado um objeto, que eu vou chamar. Antes eu preciso dizer uma coisa aqui. Estava escrito aqui, eu pulei. Os elementos, os objetos, que são elementos do conjunto, são escritos com letras minúsculas, tá? Ok? Então, agora eu posso falar em pertinência. Eu podia falar antes, mas agora eu consigo falar melhor. Então, pertinência. O que é isso? Então, assim, dado um objeto, que eu vou chamar de X, e um conjunto A, existem apenas duas possibilidades. Apenas duas possibilidades. A primeira, X é um elemento de A, ou 2, X não é um elemento de A. E não existe outra possibilidade. E outra coisa, ou o cara tá ou não tá. Não tem essas duas possibilidades. Ele é um elemento e não é um elemento. Se é, é. Se não, não é. Então, vamos continuar. Então, assim, se X é um elemento de A, a gente escreve X assim, ó. A gente usa esse Ezinho sei lá, bem flexível aqui, pertence a A. Se X não é um elemento de A,
escrevemos X, a gente faz esse cara aqui e faz um tracinho meio que da diagonal, oblíquo, né? Ah. Vamos pegar agora, vamos dar um exemplo de como fazer isso. Por exemplo, pega A, o conjunto das vogais. Então, a letra A é uma vogal, então ela pertence a A. A letra U é uma vogal, pertence a A. D não é vogal, então ele não pertence a A. Então, eu quero dizer para vocês como é que a gente lê essas coisas. Quando eu escrevo esse símbolo, a gente diz que X é. Tem várias formas de dizer isso. É um elemento de A. X está em A. A contém X. Essa aqui não é muito boa porque vai levar depois uma. Vamos fazer assim. Mas o jeito mais matemático é X pertence a. Por isso que é a relação de pertinência. Pertence a A. Então, nesse caso aqui, ó, A é um elemento de A, A está em A pertence a. Agora, como é que escrevemos isso aqui? Esse símbolo aqui, inclinado, é a negação disso aqui. Então, X não é um elemento de A. X não está em A. X não pertence a A. Ok? Agora, nós vamos. Então já ficou. O que ficou claro? Ficou explicado agora. Conjunto é uma coleção de objetos que a gente consiga falar sobre eles de forma clara, precisa. Elemento são aqueles caras que estão no conjunto. E dado um objeto e um conjunto, só existe duas possibilidades e elas se excluem mutuamente, digamos assim. X está em A, ou seja, X pertence a A, ou X não pertence a A. Ou seja, não é um elemento de A. Eu vou terminar essa parte, essa primeira aula, falando da representação de um conjunto. Então é assim, ó. Existem várias formas. A primeira forma, a primeira que eu vou falar, é listando, ou seja, enumerando os elementos de A, colocando-os entre chaves e separados por vírgula. Então vamos fazer aqui alguns exemplos para você ver. Exemplos. A é o conjunto das vogais. Então, a gente escreve A entre chaves A, E, I, O, U. Ok? Vamos fazer mais outro. 2. A
é o conjunto. Vamos falar uma coisa de matemática, né? Conjunto dos algarismos romanos. Então, por exemplo, A, lembra, tem o 1, o 5, o 10, o 50, o 100, o 500 e o 1000. Eu não vou escrever assim conjuntos mais sofisticados, porque esse é o momento só da gente ver como é que a gente lista os elementos de um conjunto. Vejo vocês na próxima aula.